Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, a Carta aos Romanos, eu recomendo você voltar no primeiro vídeo. Eu vou deixar o link para você clicar aqui em cima e você vai ser direcionado para uma playlist contendo todos os vídeos dessa série poderosa. Mas se você já viu o primeiro vídeo, então vamos avançar um pouquinho mais. Carta aos Romanos. No capítulo 2 da carta, Paulo começa dizendo assim: Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você, que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Você está lembrado de quem Paulo estava falando em todo esse contexto, desde o capítulo 1? No verso 28, no capítulo 1, ele nos diz que essas pessoas são todos aqueles que rejeitam o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. E nós já explicamos que esse verdadeiro conhecimento é crer em Deus e em seu Filho Jesus. Vamos a algumas palavras-chave desse capítulo. A primeira delas é a palavra condenação. Paulo está falando que quem condena os outros e faz as mesmas coisas que os outros é hipócrita e traz condenação para si mesmo. E com certeza vai receber a condenação de Deus. Agora vamos com calma. Quem são essas pessoas dentro do contexto? São pessoas crentes que rejeitam o conhecimento de Deus? Impossível! O crente, sendo crente, não rejeita o verdadeiro conhecimento de Deus. Pois se ele é crente, quer dizer que ele creu. Tudo bem? Crente, crê, creu. Quem é crente, crê, correto? Aqui Paulo volta a falar sobre a revelação da ira de Deus que surpreenderá essas pessoas no dia do juízo final. Veja que ele diz que a ira vai se revelar. Não que ela vai começar a existir. Lembra que falamos no vídeo 1 sobre a ira já existir desde o pecado de Adão e todos os homens já estarem condenados ao inferno? Pois bem, haverá a revelação da ira, do castigo, da condenação, mas todas essas coisas já existiam desde o pecado inicial. A partir do verso 7, Paulo começa a dizer que aquele que faz o bem viverá, mas aquele que faz o mal será condenado. Para qualquer pessoa que não conhece nada sobre a mensagem da salvação, parece que somos salvos ou condenados por meio das obras, não é? Mas com toda certeza, nossas obras não são capazes de nos salvar. Somente Deus pode fazer isso através da sua graça. E isso não vem de nós, mas é um dom gratuito dado por Deus. Vamos falar disso mais à frente. Então, por favor, não se engane. Não use as palavras de Paulo para dizer nesse texto que ele revela que a salvação vem por obras. E também não venha me dizer que esse texto fala para crentes, pois a salvação é pela fé. E todo crente que se preza crê em Cristo, a menos que seja um falso crente que não crê. Então não é crente. Caso contrário, o apóstolo Paulo estaria sofrendo de bipolaridade em altíssimo grau, pois ele foi bem claro em cravar a premissa da salvação para todo e qualquer homem no capítulo 1, versos 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé
é aceito por Deus. Mas por que então ele fala tão enfaticamente das obras das pessoas, como se elas fossem a premissa para a salvação? Pense bem, quem crê na salvação em Cristo dificilmente não vai praticar boas obras. O praticar das obras deve ser uma consequência muito clara de quem já crê. Agora, se você não pratica as boas obras, não tem o desejo de praticá-las, sonde o seu coração e veja se realmente você crê na salvação e na justiça do Senhor. Vamos continuar com a carta. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenham a lei, eles mostram, pela sua maneira de agir, que têm a lei escrita no coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Quando ele fala de lei aqui, ele está falando da lei de Moisés, os mandamentos de Moisés dados por Deus no Monte Sinai. Te dando um overview sobre a lei, de Adão até Moisés, foram alguns milhares de anos. Isso quer dizer que o povo judeu e o mundo ficou alguns milhares de anos sem a lei escrita, ou as ordenanças, ou os mandamentos. Mas isso não quer dizer que o pecado não existia durante esse tempo sem lei. Sim, o pecado existia. Ele veio com o pecado inicial de Adão. O homem, para Deus, já estava espiritualmente morto por causa do pecado inicial, mas ele não sabia que matar, roubar, adulterar, etc. eram coisas que transgrediam a princípios divinos. Não de maneira clara, para todo mundo saber o que é certo e o que é errado, mas isso não mudava a sua condição de pecador e condenado ao inferno. Aí você vai me dizer, então a lei de Moisés veio para mostrar para o homem o que era certo e o que era errado, para o homem fazer o que é certo e então não ser mais condenado, não é verdade? É claro que não. Para você ter uma ideia, Deus em nenhum momento gostaria de ter enviado a lei. Os homens arrogantes pediram ao Senhor: aquilo que o Senhor disser para fazermos, para sermos salvos, exatamente faremos assim. Então Deus diz: Você acha que consegue se salvar pela força do seu braço? Pelo seu fazer ou pelas suas obras? Então, toma aqui. Essas são as minhas leis. Se você não cumprir todas elas, e haviam mais de 500 mandamentos, talvez você consiga se salvar. Mas não adianta cumprir só metade e a outra metade não. Se você tropeçar em uma só vírgula, permanece ainda nessa condição de condenado pelo pecado inicial de Adão. Logicamente eu estou parafraseando aqui. Adivinha o que aconteceu? Ninguém conseguiu cumprir a lei toda. Nenhum ser humano sequer, nenhum ser humano vivente nessa terra. Lógico que Deus já sabia disso. E ele fez de caso pensado. Não por estar querendo brincar com a humanidade, mas porque Deus sabia que o homem não poderia se autossalvar. Era necessário que Deus interviesse de algum modo para salvar o homem do inferno. E a lei serviu para isso, para mostrar para o homem o que era errado, o que era certo diante de Deus. E para mostrar também que ninguém poderia praticar toda a lei, por mais que se esforçasse, devido à natureza humana já corrompida, que faz com que o homem só queira fazer coisas contrárias ao que Deus manda. Deus resolveu tudo isso depois, enviando Jesus, mas não dá para explicar aqui. Eu tenho um vídeo e eu vou deixar ele aqui em cima, onde eu explico o plano de Deus para a humanidade. Bom, você já entendeu para que serviu a lei, agora vamos voltar para a carta. Verso 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Claro, lembra que mesmo antes da lei já havia o pecado original que levava o homem para o inferno? Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Sim, a lei veio, mostrou o que era certo e errado, o homem tentou fazer o que era certo, não conseguiu e continuou condenado. Agora, pela própria lei que ele não conseguia cumprir. A lei o condenava. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Correto, mas lembra que ninguém conseguiu fazer o que a lei mandava? Então, ainda todo mundo estava condenado. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora
não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Agora ele começa a falar dos não-judeus. Esses que não têm a lei, pois a lei foi escrita para os judeus. Mas mesmo os não-judeus, não tendo a lei escrita em pedras, creram em Jesus e agora têm as leis escritas em seus corações. Como creram e têm a lei no seu coração, têm a capacidade de realizar tudo aquilo que a lei manda e muito mais. Não pela sua própria capacidade, mas pela graça de Deus que já foi derramada em seus corações. Do verso 14 ao 28, Paulo dá uma detonada nos judeus, que batiam no peito, se vangloriando por serem circuncidados e que tinham a lei escrita dada por Moisés. O apóstolo resume todo o capítulo 2 de uma forma muito clara e extraordinária a partir do verso 28. Tá acabando! Só um pouquinho, 1 minuto. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e quem é circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. 30 segundos. Ele deixa muito claro que o que importa para Deus é o homem ter o coração circuncidado, ou seja, limpo. E isso não é algo que eu faço praticando a lei ou qualquer outra coisa. Isso é realizado pelo Espírito de Deus dentro de mim, me dando um novo coração puro, que alcanço pela graça através da fé em Jesus.